Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um matinal. Hoje é dia 1º de setembro de 2020. O nosso mercado por aqui fechou o mês de agosto no negativo e ontem também com uma queda bem acentuada, principalmente depois do envio da proposta de orçamento para o ano de 2021, com uma elevação do rombo primário de cerca de 143 bilhões para 233 bilhões. Vou dividir aqui a minha tela, vou desligar aqui minha câmera. Esse daqui é o gráfico mensal do mini índice e depois da queda relativa à pandemia do coronavírus, a gente consegue enxergar uma recuperação bem acentuada que se iniciou no mês de abril e, como eu falei agora há pouco, fechando o mês de agosto no negativo. Passando aqui para o gráfico diário, a gente consegue observar que essa queda se iniciou justamente aqui nessa barra aqui grande de baixa, no dia 31 de julho. Na verdade, o mini índice vinha subindo, como eu falei também, de forma bem acentuada. A gente pode ver aqui essas duas pernas de alta aqui, a primeira perna descansou, uma segunda perna, depois descansou um pouquinho, fez praticamente um topinho duplo e agora vem trabalhando dentro de um canal amplo de baixa, que eu vou enfatizar aqui com essas setas em vermelho. Bem, aproveitando que a gente está dentro do gráfico diário, e aproveitando também essa segunda pernada de alta que eu acabei de indicar aqui no gráfico diário, eu vou pegar o Fibonacci e vou jogar desse topinho aqui até o início da segunda perna de alta. Vou até colocar aqui. Então a gente pode ver que nessa correção o mini índice chegou próximo à retração de 50% de Fibonacci, mas ainda não tocou nessa retração. E essa retração também ela coincide com um importante suporte, que foi esse topo da primeira perna de alta que eu acabei de comentar. Então eu vou aproveitar aqui, vou pegar uma linhazinha dessa em roxo e vou jogar aqui para baixo. Quem vem acompanhando o nosso matinal sabe que a gente fez uma projeção utilizando 3 figuras diferentes que sugerem um potencial de queda de correção do mini índice para a faixa de 96 mil pontos e meio. É só quem tiver curiosidade e não viu, ver os matinais da semana retrasada. Passando para o gráfico aqui de 1 hora, eu vou diminuir o zoom aqui, o mini índice. Então a gente tem muito bem configurado esse canal amplo de baixa, no qual o mini índice vem trabalhando nesse momento. E a gente também observa que o mini índice tem um suporte aqui bem interessante, um suporte em diagonal, que foi formado por esses 2 primeiros toques aqui. E a gente consegue já, a partir desses 2 toques, desenhar esse suporte diagonal, que foi muito bem respeitado nessa situação e ontem parou aqui em cima. Então, para o dia de hoje, a gente vai, obviamente, observar se esse suporte vai ser respeitado e se o mini índice vai voltar a tentar dar uma pernada para cima ou se ele efetivamente vai romper esse suporte para baixo para tentar buscar essa linha inferior desse canal amplo de baixa e aí sim tentar buscar essa projeção que fizemos na casa de 96 mil pontos e meio. Então o dia de hoje é bem importante, cabe lembrar aqui, ressaltar que os índices, o índice europeu, o principal índice europeu da Alemanha, vem subindo de forma
moderada, assim como os futuros americanos agora pela manhã. Bem, vou passar aqui para o mini dólar. Esse daqui também é o gráfico mensal. E olhando aqui para o gráfico do mini dólar mensal, a gente observa uma fortíssima rejeição do mini dólar quando chega nessa região aqui, próximo aos 5,50. Né? Então, se a gente olhar aqui até em... Isso daqui é outubro de 2015, né? Uma sombra bem significativa aqui. E a gente observa que quando o mini índice alcança esse patamar aqui, acima dos 5,50, ele sofre muita rejeição pelos compradores. Aí a gente tem aqui uma zona de oferta muito clara. Bem, passando aqui para o gráfico diário, né, eu vinha comentando que, pelo menos na minha visão, o mini dólar vinha trabalhando dentro dessa consolidação. Consolidação essa que foi rompida em um determinado momento, mas o mini dólar voltou aqui para dentro, aí vem trabalhando na parte superior dessa consolidação. Dentro do gráfico de 1 hora, então a gente consegue também ver que o mini dólar, né, vem trabalhando muito próximo a essas linhas que eu tenho desenhado no gráfico, linhas de suporte e resistência, né, que no dia anterior, na sexta-feira, caiu com bastante intensidade, respeitando essa linha de suporte e resistência, e no dia de ontem subiu com bastante vigor, inclusive. Bem, então o mini dólar, né, ele está numa situação muito parecida com o mini índice, né? É preciso, na verdade, a gente vai observar se ele vai romper de novo para fora dessa consolidação, né, para voltar a subir, ou se ele vai buscar o fundo dessa consolidação novamente. E falando em moeda americana, a gente pode dar uma olhada aqui no índice DXY. E o índice DXY ele vem tentando romper para baixo essa consolidação que a gente tinha demarcado aqui, que inclusive gráfico esse que a gente coloca sempre nas nossas análises semanais, e que no dia de ontem, especificamente, o índice DXY ele caiu tentando romper essa consolidação para baixo. Então, numa base comparativa do que aconteceu com o dólar frente ao real aqui, a gente vê o dólar se desvalorizando, né, no mundo inteiro, pelo menos frente às principais moedas do mundo, e aqui o dólar se apreciando frente ao real. Passando para os mercados internacionais, esse daqui é o S&P, gráfico diário. Ontem ele fez uma levíssima correção. Deixa eu aumentar o zoom aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, a gente observou uma levíssima correção no dia de ontem, no S&P Futuro, e hoje já amanhece subindo de forma moderada, né? A gente pode ver que as correções do S&P têm sido correções muito rasas, né? Se a gente olhar aqui para trás, desde essa última perna de alta, né, que se iniciou aqui numa correção de apenas 2 barras no gráfico diário, a partir daqui, que eu vou marcar com essa seta em verde, a gente vê que as correções se dão apenas com, no máximo, uma barra negativa no dia, né? Então, se a gente marcar aqui, teve essa correçãozinha aqui de um dia, essa outra correção de um dia, essa de um dia, essa de um dia, e ontem também mais uma correção de um dia. Então, é
muito fácil de observar que o S&P continua muito forte para cima. Passando aqui para o barril de petróleo, o barril de petróleo vem subindo de forma moderada também no dia de hoje. Esse é o tempo gráfico de 1 hora e, para mim, também vem trabalhando dentro de uma consolidação. Consolidação essa que eu vou marcar com esse retângulo em vermelho. Passando aqui para os metais preciosos, né? O ouro fez um movimento bem importante na manhã de hoje. O ouro, como a gente vem falando, aparentemente vem trabalhando dentro de uma triangulação, dentro de um triângulo, desculpa. Parece querer romper esse triângulo aqui. Então, eu preciso observar o comportamento de hoje e amanhã do ouro. Mas, quando a gente olha para a prata, que eu vou colocar aqui nesse momento na tela, a gente vê o movimento da prata até mais forte do que o movimento do ouro. E a prata, assim, parece que rompeu de forma bem acentuada esse triângulo aqui para cima, tentando buscar o seu topo histórico. Bem, para falar em calendário econômico, a gente coloca a agenda econômica na nossa análise semanal, mas os principais índices de hoje já foram divulgados, né? Eu vou colocar aqui na tela. Então, a gente teve, né, a atividade industrial na Alemanha, né, vindo um pouco abaixo das expectativas dos mercados. A variação de desemprego também na Alemanha, vindo com um número melhor do que as expectativas. A zona do euro apresentando uma deflação, né, ou seja, uma inflação negativa. E às 11 horas a gente tem a divulgação da atividade industrial nos Estados Unidos. Deixa eu aqui colocar minha tela, Stop Share. Então, pessoal, era basicamente isso que a gente tinha para trazer no dia de hoje. Então, um dia bem importante para ver se a gente vai ver uma continuidade do movimento de ontem, que foi uma queda do nosso índice e uma alta do dólar, né? Lembrando que toda essa questão fiscal aqui no Brasil hoje é o grande ponto de atenção para os mercados. A gente tem um governo super endividado que, enfim, se Deus quiser, no fim dessa pandemia, vai estar ainda com um nível de endividamento frente ao PIB muito acentuado para um país emergente, né? Então, vamos aguardar. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Pedirei que vocês nos seguissem nos nossos outros canais de comunicação, no Telegram, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E desejo a todos um excelente dia de operações. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.